O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, seja muito bem-vinda! Hoje é segunda-feira e vamos falar sobre o tema Mulheres Negras em Defesa da Memória de Palmares, com Laila Thalita, que é integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Bora para a nossa aula de hoje! Olá, bom dia, companheiras. Eu me chamo Laila Thalita, sou graduanda em licenciatura em História da Universidade Federal de Alagoas, faço parte do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, também da UFAL, sou filiada ao MNU Alagoas. Atualmente eu desenvolvo pesquisas, sobre o movimento negro alagoano, movimento negro nacional, e tenho feito justamente pesquisas relacionadas à questão de gênero, de feminismo negro, e trabalho o Memorial Zumbi e a Serra da Barriga, que é justamente no estado de Alagoas, em União dos Palmares. Então, a aula de hoje é sobre mulheres, a participação de mulheres negras na defesa de Palmares. Então, já que a minha pesquisa é justamente sobre isso, a gente vai conversar aqui um pouquinho. Atualmente, eu escrevi um artigo recentemente sobre a orientação do professor Danilo Luiz Marques, que é o meu orientador, e a minha co-orientadora é a Sandra Sena. Então, eles têm me ajudado, me orientado a desenvolver essas pesquisas via NEABI e via LAAFRO, que é o Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros na História da África, também da UFAL. E a minha pesquisa, ela tem a ver, com o tema da aula de hoje, assim como outras pessoas que desenvolvem também lá no NEABI, porque através da trajetória da Lélia Gonzalez, uma intelectual atualmente muito pesquisada, felizmente muito conhecida, eu tento fazer todas essas análises e traçar a participação de mulheres negras e do movimento social negro, nessa construção do Memorial Zumbi. E aí eu vou contextualizar um pouquinho como o Memorial Zumbi ele surge, como essas ideias ele surgem, e a participação dessas mulheres. Lá na década de 80, por volta de 1980, e aí meu recorte é justamente de 80 a 88, que é quando surgem os coletivos de mulheres negras que vão surgindo no decorrer desse tempo. Em 80, os intelectuais negros, eles voltam a olhar ainda mais aqui para Alagoas. Então, muitos deles vêm para Alagoas, posso citar alguns nomes, como a Abdias Nascimento, a própria Lélia, a Helena Teodoro, a Zezé Mota também, já estava ali atuando no Teatro Negro Unificado. Então, esses intelectuais, eles vêm para cá, para Alagoas, para o Joel Rufino, a Amilcar Cabral, e eles vêm para pensar, na verdade, como tornar
o que hoje a gente conhece como a Serra da Barriga, né, o Memorial Zumbi dos Palmares, como sendo não somente um espaço de parque temático, que era justamente a ideia do governo de transformar aquele espaço num parque temático. E o movimento social negro vai justamente contrapor essa ideia em tornar aquele espaço um espaço de memória, um memorial. É daí que surge justamente o Memorial Zumbi. Então, tem toda uma articulação dos militantes, né, e das mulheres negras, sempre impulsionando todo esse movimento também, fazendo parte dessa construção. Algumas documentações e fitas de áudios foram encontradas no NEABI, e a minha pesquisa surge também desses áudios, onde a própria Lélia, ela refere-se, né, a Alagoas como terra ensolarada, nesta terra ensolarada, para falar que aqui foi o berço, né, da liberdade, o primeiro Estado livre de todas as Américas, e ela se direciona ao governador na época, de Valdir Agir, para falar da importância do movimento negro e dos aliados, né, reconstituir essa memória de Zumbi, e ela fala, inclusive, das mulheres, da importância das mulheres quilombolas. Então, tem as representações femininas também dentro do quilombo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, o Memorial Zumbi, ele surge muito nesse contexto, né? Na década de 80, o Memorial Zumbi, de fato, em 81. Então, eles vêm em 80, aqui para Alagoas, a primeira subida da Serra da Barriga. No ano seguinte, em 1981, é que surge o memorial através do primeiro simpósio nacional sobre o quilombo dos Palmares. Então, eles têm todo esse debate com o governo, montam uma proposta com os objetivos, né, sobre o que deveria ser, o que a memória de Palmares deveria ser. Então, a Lélia, ela, junto com a Helena, né, a Helena Teodoro, que elas fazem parte da mesa, participam da mesa, segundo as documentações, e os próprios áudios, elas vão falar justamente sobre isso, de como é importante que as pessoas, né, como um todo, que a sociedade, que o povo brasileiro tenha em si essa ideia construída do zumbi como herói nacional. E durante a fala, ela também vai falando justamente dessa ideia que é para contrapor o 13 de maio. Então, se antes era o 13 de maio, tendo a Princesa Isabel como Salvador, a partir da assinatura da Lei Áurea, o movimento negro, naquele momento, já vinha fazendo todo esse trabalho, mas naquele momento é para constituir, né, essa ideia de zumbi como herói nacional. E a partir daí, tendo toda essa articulação que começa lá com os nossos companheiros no Rio Grande do Sul, de criar, de fato, o 20 de novembro. Outra instituição, né, de extrema importância nesse contexto do movimento negro alagoano, e falando ainda sobre Palmares, é a Associação Cultural Zumbi. A Associação Cultural Zumbi, ela surge em 79, né, quando ela é fundada. Então, a gente percebendo essa linha cronológica um pouquinho antes de toda essa movimentação para o memorial, em 79, a Associação Cultural Zumbi, ela é finalmente fundada, e o estopim para isso, para que todo esse movimento aconteça, é um caso de racismo que acontece com Marcelino Dantas, um jovem negro, estudante de medicina, filho de uma professora negra também, muito bem articulada aqui. Então, ela era professora dos governadores, enfim, de toda essa parte, né, da oligarquia aqui do Estado, dessa parte política. Então, era uma mulher muito bem relacionada. Então, para a gente entender também como a nossa participação, né, a participação de mulheres negras, elas já começam também atuando nas entrelinhas, de alguma forma. Então, Marcelino Dantas, estudante da UFAL, de medicina, ele vai para o Clube Fênix Alagoano. E o que é que acontece? Ele é expulso do clube. Então, isso gera uma revolta dos colegas dele, né, dos estudantes,
e de todas as pessoas que estavam ali já se articulando, os jovens militantes do movimento negro. Um dos nomes, né, que se destacam nesse período, ainda muito jovem, com 18 anos, é a Wanda Menezes. Ela é psicóloga, ela foi perita criminal da Polícia Civil e ela articula desde muito cedo o movimento de mulheres negras aqui em Alagoas. A ACZ, né, Associação Cultural Juvenil, ela surgiu em 79, e anos depois a Wanda ela assume a presidência da associação, de modo que ela consegue articular e pensar formas, né, de disseminar, digamos, enfim, as temáticas étnico-raciais, falar sobre racismo e toda essa ideia que está em volta, né, de Palmares, que chegue à sociedade, que chegue à base, por via, principalmente, da educação. Então, a Wanda ela vai ser uma grande articuladora junto com o NEABI, né, que o NEABI daqui do estado, antes de ter esse nome, ele foi o SEAB, depois o NEAB, e atualmente é o NEABI, né, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, e aí temos o ID Indígena, que fazemos todos esses trabalhos de pesquisa, tanto relacionado à comunidade afro-brasileira, quanto a questões indígenas também. E a Wanda, ela começa a articular e começa a pensar, né, o movimento, não somente do movimento social negro, mas do movimento de mulheres negras também. Uma das críticas que a Lélia ela faz, né, que ela traz muito fortemente, quando ela vai falar sobre mulher negra, num dos seus artigos, ela vai sentir, junto com suas companheiras, por exemplo, a necessidade de pensar grupos voltados, né, para as próprias questões. É daí que surgem, por exemplo, os coletivos de mulheres negras, porque a própria Lélia vai falar que os companheiros, algumas vezes, se sentiam no direito, por exemplo, de pensar essas políticas, mas que algumas vezes as questões relacionadas às mulheres elas eram deixadas de lado ou em segundo plano. Então é importante a gente manter essa crítica também do machismo, porque quando a gente observa aquela camada, né, aquela pirâmide social que ela fala, que a Bell Hooks também vai falar, é que nós, mulheres negras, a gente ocupa a base da camada da pirâmide porque a gente sofre o machismo e o racismo. Então, é importante a gente tecer essas críticas também. Quando a gente vai falar dessa memória de Palmares, as mulheres, né, as mulheres negras, as companheiras, elas estão o tempo inteiro articulando formas de constituir, né, essa identidade palmarinha. Então, quando a Lélia vai falar no artigo Mulher Negra, essa quilombola, que ela vai falar sobre como essas mulheres, né, como essas palmarinhas, elas pensavam a questão e a organização social do quilombo, para além da questão da batalha, das lutas, como grandes guerreiras, elas tinham também o cuidado de se importar e de pensar com a questão afetuosa. Então, pensava nos filhos, pensava no coletivo, nas outras pessoas que estavam ali no dia a dia e que faziam parte do quilombo. A própria Beatriz, quando ela vai, uma das maiores estudiosas, né, sobre quilombos, Beatriz Nascimento, historiadora, sergipana, ela vai falar que o quilombo ele é visto não somente como um espaço geográfico, então, como uma terra, simplesmente. O quilombo é um espaço de memória. Então, é um espaço onde as pessoas elas se unem, né, por um bem, que inclusive ela também vai falar que se 3 pessoas estiverem fugindo da escravidão, dessa condição de escravizado, já é considerado um quilombo, justamente por ser uma dessas formas de resistência. Então, quando a gente vai pensar
que as mulheres estavam se articulando, que elas estavam falando sobre isso, que na construção do Memorial Zumbi, elas estavam tecendo já ali as suas críticas e colocando os seus objetivos para um possível memorial, elas são verdadeiras herdeiras, né, de toda essa força palmarina. Então, para além dessas representações, quando a gente foca muito mais na representação política de Palmares, nós temos guerreiras, né, emblemáticas, tem uma Patunha da Lactuche, que eram verdadeiras norteadoras de como organizar aquele local. Então, a partir de todas essas pesquisas, né, com as fontes que foram identificadas, a gente consegue perceber a importância de nos unirmos e nos articularmos para pensar as políticas públicas, né, e políticas de ações afirmativas, também pensando nas questões de gênero, porque o sexismo, ele está o tempo inteiro impregnado em todos os ambientes e os lugares por onde passamos. Quando a gente pensa em movimento social, tem-se essa ideia. Por exemplo, eu costumo dizer que temos muitos feminismos. Isso porque, ainda que o feminismo, né, ele tenha vertentes, a gente pensar o feminismo negro como mulheres negras é justamente para bater de frente com essa ideia que foi criada inicialmente de toda uma luta feminista, mas que era pensada para quê? Então, as nossas companheiras, né, quando falavam lá atrás sobre o feminismo, direito ao trabalho, salários iguais, que é de extrema importância, mas nós já estávamos trabalhando o tempo inteiro. Quem constrói essa sociedade são corpos negros, né? As mulheres negras estavam ali alimentando, no sentido literal, toda essa sociedade. Quando a gente volta um pouquinho para falar sobre o período colonial, por exemplo. E aí a Lélia fala um pouco mais sobre ela, porque a minha pesquisa parte, né, como eu falei inicialmente, dessa trajetória dela e faço toda uma análise dos artigos, de alguns artigos dela, que é pensar e analisar o papel e o lugar da mulher negra na sociedade brasileira. E quando a gente vai analisar isso de forma mais detalhada, a gente consegue perceber que todo esse movimento que acontece é porque nós estávamos ali, estávamos construindo e construímos até hoje essa roda, né, que faz todo esse movimento acontecer. Então, pensar Palmares, pensar o espaço do memorial, toda essa luta do movimento negro e de mulheres negras, né? Ele teve que ter até hoje, é justamente pensar que aqui esse é o nosso espaço. E nós somos verdadeiras, né, herdeiras de Palmares, de Dandara, de todos aqueles que deram a vida pela liberdade. Então, o Quilombo, né, Palmares, é esse espaço que a gente tem que lutar e constituir como o movimento negro, né, na década de 80. Eles estavam pensando, disseminando essa ideia para que a gente consiga, em algum momento e finalmente, fazer com que os nossos nomes, né, eles apareçam quando a gente falar dessas construções, porque no Memorial Zumbi, quando ele é criado, cria-se, né, um conselho deliberativo. Então, o primeiro conselho deliberativo, ele é criado e são 17 membros. Desses 17 membros, nós temos 3 mulheres. Então, eu faço também essa crítica que o que está por trás dessas escolhas, né? Tem muito disso também. Então, a Lélia Gonzalez, ela fazia parte, a Wanda Chase também fazia parte, e a Luz Pereira,
Então, somente essas 3 mulheres, elas fizeram parte do primeiro Conselho Deliberativo do Memorial Zumbi. Todos os outros participantes eram os nossos companheiros. Então, é para a gente pensar os nossos espaços, já que estávamos ali em todas as etapas da construção do memorial, nas mesas, nos debates, nesse contato direto com as representações políticas, né, aqui do Estado, e pensar justamente isso, que para além dessa parte da documentação em si, a gente pense como reverberar todos esses ensinamentos e todos esses aprendizados para que a gente coloque de fato em prática e que saia de nós, né, de alguma forma, toda essa força das nossas irmãs de Palmares, porque somos, sim, verdadeiras herdeiras palmarinhas. É isso, gente. Espero que tenham gostado, certo? Estou muito feliz em estar compartilhando um pouquinho com vocês essa troca. E fico muitíssimo feliz. Obrigada. Tchau, tchau. Na aula de hoje, aprendemos sobre mulheres negras em defesa da memória de Palmares. Continue ligada na TV Elas por Elas, que amanhã tem mais.